Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super episódio do Mentes Legais. Você sabe, mas o nosso podcast, ele busca ouvir pessoas com trajetórias distintas, com histórias inspiradoras, de profissões diversas, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre os lados profissional e também histórias pessoais de cada uma das pessoas com quem nós temos o prazer de conversar aqui. E no episódio de hoje, que dá continuidade à nossa terceira temporada aqui do ano de 2026, nós recebemos um convidado que vive o direito penal com intensidade, com técnica e com propósito. Advogado criminalista, professor de prática penal e palestrante, daqueles que unem a experiência dos fóruns à didática do ensino. Sua atuação vai além da defesa em processos. Ele forma profissionais, provoca reflexões e contribui ativamente para o debate jurídico. Com sólida experiência no direito penal clássico, como crimes contra a vida, mas também em temas sensíveis e contemporâneos, como comissões parlamentares de inquérito, violência doméstica e de gênero e operações especiais, ele mostra que a prática exige não somente conhecimento, mas equilíbrio e firmeza diante de cenários complexos. Também é co-criador do projeto Jovens Criminalistas, cujo conteúdo visa descomplicar a advocacia criminal e aproximar a teoria da realidade para quem está iniciando. Sua atuação institucional em diversas entidades também reforça o compromisso com a construção de um pensamento crítico e com a evolução do sistema penal brasileiro. Fora dos autos, também cultiva disciplina, preparo e paixão, seja treinando Muay Thai, seja mantendo viva a chama do velho rock and roll como guitarrista. Técnica, energia e autenticidade ilustram bem o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Dr. Rodrigo Assef. Nossa, muito obrigado, pessoal. Que apresentação foi essa? A gente agradece sua Muito obrigado. disponibilidade. E é uma felicidade, um prazer imenso, né, estar aqui entre amigos, entre dois profissionais brilhantes também da advocacia. Eu me sinto muito honrado com esse convite e espero que seja bastante proveitosa essa conversa aí para quem está nos assistindo. Não, com certeza. Com certeza, muito obrigado. A gente que agradece. Como você falou, já bater papo entre amigos já é sempre bom. É. Amigos que têm a mesma profissão, embora de áreas distintas, também tende a gente ficar ainda mais à vontade, né? E que assim seja também para o público que está nos acompanhando. E aí, Acef, você como advogado criminal, vou iniciar já te fazendo uma pergunta que ela deriva até de uma conversa que a gente estava tendo lá há pouco tempo, até no botequim, na verdade. A gente teve essa conversa. São as melhores conversas. Não é? Que é a verdadeira tribuna democrática, né? Que são os bares, mas que é de um tema que ele tá muito em voga, já há muito tempo tem isso, mas eu acho que atualmente com os tribunais da internet, a gente sempre ouve algo nesse sentido. Na sua visão, seja derivado das séries que a gente vê, das notícias que a gente vê, ou seja, tanto da ficção quanto da vida real, a advocacia criminal, ela é romantizada ou é excessivamente demonizada hoje no Brasil? Bom, excelente pergunta. Isso aqui não, só deixando bem claro, nem saber dessas perguntas, nem tenho a menor ideia do que vai ser perguntado. Entre amigos é assim, né? Essa é a ideia. Mas realmente é muito difícil para a sociedade entender, num primeiro momento, e até no segundo momento, qual é o papel da advocacia criminal. Existe uma certa lacuna, e eu acho que isso se deve muito até em razão da nossa classe. Acho que ela tem que fazer a meia-culpa. Acho que a própria OAB também deixa de fazer esse papel informativo, né, da figura, do que para que serve, qual é o papel do advogado, da advogada criminalista na sociedade. Mas sem dúvida, o que a gente tem visto bastante é a nossa imagem, é uma imagem que vem sendo execrada e muitas das vezes nós somos confundidos com os nossos clientes. Para poder entender para que serve, qual é a função da advocacia criminal dentro do Estado Democrático de Direito, que é uma função essencial, primeiro a gente tem que tirar alguns preconceitos, porque senão você não consegue nem ser um advogado e nem entender. Não vou nem tocar ainda na parte de ser um advogado, mas não vai conseguir entender o que um advogado criminal faz. Temos que partir da premissa
de que o advogado criminalista ele não está defendendo o crime que a pessoa cometeu. Isso é a premissa básica. Temos que entender também que o advogado ele defende sim a pessoa. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, o advogado criminal ele defende o direito da pessoa de se defender, mas isso fica difícil pro cidadão comum entender, para as pessoas que não são da área entender. É natural, e eu vou continuar falando da forma como as pessoas falam, que é, eu defendo pessoas sujeitas de direitos. Aí você já começa a entender melhor o papel da advocacia. Defender os direitos de uma pessoa culpada, seja pelo crime que for, pode ser o crime mais nefasto, o pior crime que tem, um latrocínio, um homicídio, um estupro. Você defender essa pessoa, você também está dando o direito de um julgamento justo para a pessoa inocente, quando ela for defendida. Então, o papel da advocacia criminal é defender de forma técnica o direito daquelas pessoas de serem defendidas. Defender um processo justo, o processo penal democrático, né, que a gente fala muito na nossa área. E está muito longe de ser democrático, mas o papel do advogado é trazer um pouco mais de democracia para o sistema de justiça. Porque se não tiver um advogado ali para defender aquele homicida, aquela pessoa que cometeu um crime bárbaro, esse mesmo advogado também não vai poder defender a pessoa que é inocente. Porque o direito é único, o direito é um só, as regras são as mesmas, para o inocente e para o culpado. As regras processuais vai servir tanto para quem está sendo quem vai ser inocente para quem vai ser culpado. Exatamente. Vai ter que observar a ampla defesa, o contraditório, né? E aquele contraditório participativo, Sim. que é o poder de você influenciar no julgamento, não só de ser ouvido, né? Então, acho que esse papel é o mais importante da advocacia criminal, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Não, e é interessante trazer assim, até especialmente para o senso comum, né? Porque quem passa por uma faculdade de direito, ouve isso, nem sempre assimila, que é diferente, né? Independentemente da área que escolha, às vezes até que milite na própria área pode também não assimilar isso, que ouvir e assimilar são coisas diversas, né? Verdade. Mas, especialmente para o senso comum, é interessante, eu acho que você trouxe isso, eu gostei muito de você falar isso de uma forma bem clara. Mais até, pensando como leigo, né? Mais até do que garantir o direito do culpado desse julgamento justo, é garantir do inocente. Sim. Porque como as regras vão ser as mesmas, se você não observa, se em algum momento, inclusive no julgamento daquele que venha a ser considerado culpado, se não forem observadas essas regras, você está fazendo com que o inocente possa também pagar por questões outras, né? E aí a gente volta àquilo que a gente escuta nos bancos acadêmicos, que é mais vale um culpado solto do que um inocente preso. Perfeito. Né? Uma regra, assim, uma premissa básica, né, do direito penal, mas que às vezes a sociedade tem dificuldade de assimilar. Ou a gente quer um Estado democrático de direito ou não. Exatamente. Se partimos da premissa que queremos um Estado democrático de direito, a gente tem que garantir direito e democracia para todo mundo que está envolvido no processo penal. Agora, o que te motivou, Rodrigo, assim, a seguir essa área criminal? Qual foi Acho que todo mundo tem aquela coisa de namorar o direito penal, mas casar no civil, né? Isso acontece. Mas você que perpetuou aí na área, Casou pela que casou mesmo de fato, o que te fez escolher essa área? Casei com o penal, em dado momento até pensei em me divorciar também desse casamento, depois eu voltei atrás. Altos e baixos na advocacia, acho que isso acontece com todo mundo. Mas é engraçado, olhando. Exatamente, como toda relação. Mas é interessante isso, porque eu só consigo entender, realmente, só consegui entender há pouco tempo atrás o que me levou a advogar na área criminal, o que me levou a buscar a área criminal. Eu acho que indiretamente eu fui sendo bombardeado de forma indireta, através de leituras que eu fazia na minha adolescência. Eu vou citar aqui, eu acho que o que me levou realmente a ser um advogado criminalista foi um autor norte-americano chamado John Grisham. Não sei se vocês conhecem. Tempo de Matar, que virou um filme, né, inspirado nas obras. Filmaço. E para quem não conhece, John Grisham é um autor norte-americano, advogado, foi da procuradoria também dos Estados Unidos. E ele sempre tratou, dentro da dramaturgia ali, dentro do drama, dentro dos livros, né, de romance policial, enfim, de muitos advogados. E advogados da área criminal. E eu sempre gostei muito de ler. E eu gostava muito de ler, e até hoje leio muito John Grisham.
eu acho que eu fui lendo tanto aquilo que eu fui me apaixonando pelos personagens que ele retratava. Então, eu acho que eu acabei buscando um pouco na literatura isso. E aí depois eu fui vendo também que eu sempre fui uma criança muito argumentativa, né, na escola, de defender os amiguinhos, né, que estavam sendo acusados pela coordenação de ter criado um motim, criado alguma... e não era culpado. Então, eu sempre era o porta-voz dessas pessoas, Também. sempre. Dos injustiçados no colégio. E eu fui juntando essas peças, esse quebra-cabeça, eu fui vendo, eu acho que acabou me direcionando realmente pro direito, a fazer a faculdade de direito e ser um advogado criminal, ser advogado criminalista. Mas também já pensei e já passou pela minha cabeça fazer história, música também, né? Você citou aqui que realmente é um dos meus hobbies, né, é a música, é a guitarra, eu sou apaixonado. Tem muito a ver, inclusive, né, arte, tem muito a ver com direito, tem muito a ver com advocacia criminal, Tem inclusive. muito a ver. E você estava falando em literatura, nós não somos criminalistas, mas tem um livro que me marcou muito, que é O Processo do Franz Kafka, que ele fala de uma pessoa que é processada e julgada sem nenhum direito à defesa, nem saber o que é você está sendo acusado. É o tipo de livro que a pessoa estudante de direito não dá valor durante a faculdade, mas depois que se forma, está na prática, recorre, né, àqueles livros que foram tratados lá atrás. Inclusive, como ainda É sensacional. partindo desse gancho artístico, né? Como você falou do Tempo de Matar, né? Da literatura, que depois vira filme, é um exemplo, pensando aqui agora, né? Já vi esse filme mais de uma vez, de um exemplo muito claro do que das nuances que o direito, e mais especificamente o direito penal, trazem na vida real das pessoas. Porque para quem ainda, né, não assistiu ou não leu o livro, né, ele conta a história de um pai, né, de um trabalhador negro que tem a sua filha criança estuprada por 2 playboys, né. E aí o desenrolar aí da questão é o julgamento numa cidade conservadora, com Ku Klux Klan envolvida ali na questão. Então, assim, vira um cenário de guerra aquela cidade, e aí você tem que ver de onde o papel do direito nessa questão. Esse cara vai ter mesmo um julgamento justo e tal. E acredito eu que é um tipo de obra, como outras, mas essa que você mencionou, que quanto mais cedo a pessoa que está na faculdade, né, ela tenha contato e assimile novamente, né, o que a gente está falando, eu acho que mais define as complexidades que a gente eh, presencia no nosso processo penal, no nosso sistema, né. Verdade, sem dúvida. Isso aí é uma obra bem representativa. Inclusive, falando nisso, de arte, né, e de interdisciplinaridade, eu diria. Nós, enquanto advogados, seja da área que a gente for, a gente tem que buscar sempre, a gente nunca vive só o direito, né. Inclusive, se não me engano, acho que não sei se era o Evandro Lins e Silva, falava: "Você tem que ler muito sempre na vida, ler tudo. E se sobrar tempo, leia direito". Inclusive levando Lins de Silva. Pois Lins de Silva. Exatamente. Inclusive, as obras dele são sensacionais. Exatamente, aqueles tribunos, né, ontológicos que a gente tem. Então, essa interdisciplinaridade, e você acredita que o advogado, e aí no caso o criminalista, ele precisa ter essa visão ampla, né, do que está ao seu redor, a leitura social, adere-se, especialmente da sociologia, né, porque o direito penal ele está ali com a sociologia, da gente está observando o que está acontecendo na vida, para que ele possa também ter uma atuação mais ampla na sua área. Não tenho a menor dúvida disso, é importantíssimo, acho que é tão importante quanto você ter a literatura técnica, né, os manuais de processo penal, isso é básico, isso você tem que saber, as suas prerrogativas também, né, nossa lei federal, isso As pessoas confundem muito. exatamente, o processo penal, o direito material, né, o direito penal material, muito mais, é tão importante quanto você entender de política. Se você quer atuar na área criminal, isso é muito importante, você entender de política. Você lê também livros de literatura, você lê dramaturgos, por exemplo, né? Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Aquilo ali tem muita coisa ali você lê muita literatura, você se especializa em gente. É uma frase que eu ouvi uma vez, e se especializar em gente. Uma frase que eu ouvi de um grande professor que eu levo até hoje, né, comigo, que é o Mário de Oliveira Filho, que inclusive até me inspirou muito, inspirou a mim, o Paulo, né, criar os Jovens Criminalistas, que
ele junto com o Mauro Otávio Nassif, outro grande tribuno, grande advogado criminal, eles fizeram o Papo de Criminalista, que é um projeto sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade também de ter o contato dele, é fantástico. Ele fala muito isso. O advogado criminalista, ele tem que se especializar em gente. E para você se especializar em gente, você tem que entender de política, de sociologia, dos dramas sociais. Você tem que ler muito. Você tem que estar antenado no que está acontecendo. Você tem que entender um pouquinho de psicologia também. Não é que você tem que ser especialista nessas matérias. Tem que ter essa interdisciplinariedade. Tem que ter a sensibilidade de entender. Porque senão você fica engessado. É. Você tem que pensar fora da caixinha. O bom advogado, seja de qual área for, imagino pelo menos, na área criminal é assim, é aquele que pensa fora da caixa. Aquele que pensa muito além do que está ali, de forma muito engessada nas regras processuais. Você saber, você deter o conhecimento técnico e saber aplicar é um ponto bom. Sim. Mas você agregar o seu conhecimento técnico com fatores externos de outras disciplinas, aí você dá um salto a mais. Você passa na frente de... E às vezes você tem o conhecimento técnico e justamente não sabe aplicar por não vislumbrar outras questões além do CPP ou do CPC, sem dúvida, né, que estão ali à sua frente. Até porque o engessado profissional, e isso não vale só para o direito, não, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Né? A gente tem que sempre não sair daquela crença de que fui um excelente aluno, fiz um excelente curso, sei tudo da teoria, mas eu não estou vivendo a vida real. Por exemplo, dá um exemplo assim, banal, mas nem tanto, de você ficar aqui enclausurado dentro do seu escritório, por exemplo, com a cortina fechada, não olhando nem o que está acontecendo ali na rua. Sabe? E achar que a vida que você vive ali dentro é a vida que acontece na rua. E isso vale para o advogado, para os julgadores, especialmente, terem a noção da vida real, né, não, Léo? Eles valorizaram muito, sobretudo, o julgador. Precisa conhecer, porque assim, hoje a gente tem muitos julgadores que não vivenciaram o dia a dia 99%. da advocacia, da própria realidade social das pessoas, de gente, né? Verdade. E aí acaba, isso é uma culpa deles, é uma construção, né? Que de repente a pessoa passa a vida estudando, passa no concurso e ela começa a enxergar aquele processo como um dado técnico, esquecendo que atrás daquela cortina tem uma vida. E, Leonardo, você tocou num ponto que dentro do processo penal, dentro do sistema de justiça criminal, 99,9% dízima periódica dos julgadores não conhecem a realidade que eles estão julgando, até porque eles não fazem parte daquela realidade. Porque boa parte da clientela do processo penal, quem é? É um jovem, negro, periférico, morador de comunidade. O juiz que a gente está habituado a ver não é uma pessoa que veio realmente lá de baixo, né, nessa escala social financeira, muito pelo contrário. Então ele não conhece, não é um semelhante porque é um ser humano, mas não é semelhante como um sujeito de direitos igual a ele. Sejamos francos. Para aí. Ela para aí. São dois seres humanos, mas não teve o mesmo privilégio. Nada disso. Então são pessoas que julgam, mas não têm a vivência daquela pessoa que está julgando. Por isso também que eu jamais conseguiria ser um magistrado, jamais conseguiria julgar, enfim, é difícil julgar uma pessoa. Sim, com certeza. A vida de pessoas. Não, e tem outro fator também que acho que complementa isso tudo. Aí eu vou te fazer essa pergunta, né? Porque como criminalista, com certeza vai saber responder muito melhor do que a gente. Hoje a gente vive sob a égide de um Código Penal de 1940. Uma realidade social completamente, né, diferente. E, sobretudo em crimes contra a vida hoje, que tem toda essa repercussão. O criminalista ele precisa adotar considerando essa legislação, né, tão, digamos assim, desatualizada, ele tem que adotar uma visão mais estratégica da defesa, ou ele precisa ser um bom contador de história? Os dois. Acho que, na minha visão, ele precisa ser os dois. Para ser um advogado criminalista, tem que ser um bom contador de história, porque você está postulando por uma pessoa que é odiada pela sociedade no primeiro momento.
O Carrasco ali. Já tá sentado. Sem contar que, como aqui no começo da nossa conversa, sem contar que você, por ser o porta-voz, você vai ser confundido muitas das vezes, você vai ser execrado pela imprensa, pela mídia, se tratando de tribunal do júri, você já é um forasteiro, um advogado, principalmente, ele é um forasteiro no tribunal do júri, porque ele não está todo dia ali. Até um defensor público é melhor tratado, é muito mais bem tratado, porque ele está todo dia ali. Ele faz parte do que nós chamamos de família judiciária, né? Está sempre ali o promotor de justiça, o defensor É um público. corporativismo ali, judiciário, E- num bom sentido. Sim, obviamente. é que é natural. Porque o advogado criminalista ele não está toda hora ali, a não ser aqueles advogados que só faz júri, né? Eu não sou esse advogado, eu faço júri também, eu atuo em outras áreas também. Mas precisa um pouquinho dos dois, te respondendo de forma um pouco mais objetiva, precisa um pouco dos dois. Ser um bom contador de história e também saber trabalhar também com a regra do jogo. Isso é de extrema importância. A base processual é uma base muito antiga, né, na década de 40. Tivemos algumas atualizações durante os anos, mas Teve a reforma ditada de 2008. teve 2008, tem aí o pacote, né, o chamado anticrimes, enfim, que está até agora. E muitos projetos importantíssimos não saíram porque o nosso ministro Fux aí acabou sentando literalmente ali enfim, e não aprovou ainda isso, né, para valer na prática, no bom português. Mas sim, a gente precisa. Mas eu acho que saber a regra é o básico. Sim. E você ser um bom contador de história Talvez seja é que a grande aventura ali, que é o grande diferencial do advogado, um bom advogado. Pérola, né? Ali. É. Mas, e aí, nesse sentido, né, a gente sabe que os crimes contra a honra, a gente vai ter o tribunal do júri e outros tipos de crimes, nós vamos ter a figura mesmo do juiz. Qual que seria, na sua visão, a principal diferença entre o advogado convencer um juiz e um júri? Qual, Boa pergunta, excelente pergunta. Por ser, vamos falar do juiz togado, juiz técnico, né, aquele magistrado, aquela pessoa que fez o concurso e está ali para julgar. Para quem não sabe, né, são 99% dos crimes são julgados por juízes togados. Casos de crimes dolosos contra a vida, em caso de seja consumado, né, ou não, ou tentado, é julgado pelo tribunal do júri. É mais fácil você ter uma leitura mais humana e você se valer de uma certa retórica com um corpo de jurados do que você se valer desse mesmo artifício, dessa mesma estratégia, dessa técnica com um juiz togado. Porque o juiz togado está muito engessado. Ele já tem ali as premissas dele formadas. Então, já a começar porque é uma pessoa que você vai ter que tentar são 7. que você vai ter que tentar convencer. E no júri, aqui no Brasil, são 7. São 7 pessoas que compõem o conselho de sentença, né, o corpo de jurados. Então você tem mais gente ali para convencer, enfim, você pode conseguir um placar ali, um 4-3, a favor do seu cliente. Mas eu acho que é mais fácil por essa lógica de você conseguir encontrar muito mais argumentos, muito mais estratégias por conta do princípio que nós chamamos de plenitude de defesa. Então você consegue se valer de diversas técnicas fora do processo penal para você conseguir convencer o corpo de jurados, diferente daqueles casos que são julgados como um roubo, um estupro, um crime financeiro que vai ser julgado por um juiz, apenas um juiz técnico. Porque ali no júri, por exemplo, você trabalha com 7 jurados e vários conceitos morais, sociais, existenciais, Emoções, diversas. e Tradições. Emoções. tem uma série de fatores que influenciam no julgamento. Agora, como você falou, com o juiz singular, ele vai estar com conhecimento técnico e a convicção formada e vai se guiar por... Agora, tem uma vantagem de você trabalhar com um juiz técnico, que é um currículo só para você ler antes. Que isso é uma dica aqui que eu dou, que eu acho que é essencial, fundamental. Você vai para uma audiência de instrução de julgamento na comarca de Campos de Goytacazes, por exemplo. E a primeira coisa que você tem que saber é quem vai ser o juiz. Lógico. E de preferência, se você tiver a oportunidade de saber se é ele mesmo quem vai conduzir aquela audiência lá, leia o histórico de vida desse juiz, o currículo, tenta ver as decisões desse juiz, porque já vai ser metade do caminho feito ali. Você tem que trabalhar, com essas informações também, não só convencer ali do processo em si, mas tem que ver também quem é aquele julgador, como é que ele pensa naquele tipo de crime.
entendeu? A tradição também, o entendimento, a religião também daquela pessoa, e isso também influencia muito. Influencia muito. Vários fatores. Vários fatores. Já no corpo de jurados, para você saber o currículo daquelas 7 pessoas é muito mais difícil. É muito mais complicado. E tem a questão o conselho de sentença, ele é formado depois de uma série de jurados. Exato. Ser escolhidos ali, podem dispensar. Exatamente. E tem um outro detalhe que eu ia até comentar na pergunta anterior. Você, como criminalista, você acha que o tribunal do júri, ele carrega esse poder de fazer justiça efetivamente? Pelo fato de ser julgado por membros da sociedade, não por uma pessoa com conhecimento técnico. Leonardo, excelente pergunta. Aliás, só perguntas maravilhosas aqui e que faz com que a gente tenha um pensamento, muitas reflexões, né? E isso é uma pergunta que eu também, é uma resposta que eu também estou procurando me responder também sobre isso. Por quê? Porque eu acho que o júri já foi mais democrático. Já foi muito mais, já se aproximou mais daquela pessoa que eles estão julgando ali. Hoje, o Tribunal do Júri, pelo menos nas grandes capitais, no interior isso muda um pouco, mas nas grandes capitais, boa parte do júri julga crimes de homicídio relacionados à organização criminosa. Então já começa por aí. Você já distancia um pouco também o corpo de jurados da realidade. Antigamente, o júri você via mais crimes contra a legítima defesa da honra, né, que tinha naquela época de Evandro Lins, enfim, o marido que matava a esposa ou a esposa que matava o marido, era mais passional, eram mais crimes passionais. Ainda existe isso no júri? Existe, ainda existe no júri. Eu acho que é mais democrático quando o corpo de jurado julga esse tipo de homicídio do que quando está sendo julgado ali um homicídio conexo a uma organização criminosa. E outra coisa também, quem é o corpo de jurados hoje? Quem são as pessoas que compõem? Eu, pelo menos, vejo na prática, muitos são servidores públicos, são pessoas que muitas das vezes não vêm da comunidade, não têm os mesmos valores que aquela pessoa que está julgando, está muito distante. Eu acho que está cada vez mais distante, principalmente nas capitais. Eu tenho percebido que, por exemplo, fazer um júri no interior, a depender, claro, do clamor social, a depender do caso, talvez seja até mais fácil do que você fazer um júri hoje, fazer uma defesa no júri hoje na capital. Porque a aproximação das pessoas ali tem uma carga sentimental, talvez. Tem. Aqui de um envolvimento maior, talvez. A mobilidade foi avalada. Agora, na capital, é mais um homicídio ligado ao tráfico. Fulano matou, ciclano, porque era rival. E acho que isso, como você bem colocou, afasta a instituição do júri da sociedade, né? Sim. O seu propósito inicial ao menos. Mas a ideia, assim, o que eu posso te responder, se é mais ou menos democrático, assim, a ideia do júri em si, ainda me parece ser a mais democrática. Não é. Ainda me parece ser a mais democrática. Ela assim, eu não tô me metendo na besta aqui a falar de direito criminal, não atuo, mas sempre fui um entusiasta do direito penal, né? Sempre me interessou muito. Era mais legal do dia. Eu nunca quis estar ali sentado fazendo uma audiência, Há controvérsia. mas sempre gostei muito de estudar, até porque, né, quem gosta de direito, acho que transita. Penal seduz o conhecimento. Se a gente pensar na teoria, o júri, a instituição do júri é perfeita. Ela é julgar o indivíduo é julgado pela sociedade que ele cometeu o crime ali naquela localidade. Mas, como você bem colocou, tem essas circunstâncias que... Mas 90% das teorias são perfeitas, né? Agora, falando em júri, Na prática. pode ser que seja no júri ou fora dele, né? Alguma situação marcante na sua carreira? Nossa, eu tive algumas situações marcantes. O legal, bacana da área criminal é isso, é o dinamismo que tem na nossa área, né? Cada dia uma história diferente, cada hora é uma pessoa que a gente atende completamente diferente, seja pela defesa, né, ou seja pela assistência de acusação também. São muitas vidas que estão nas nossas mãos, né? Tem muita coisa. Lembrando agora aqui, conversando com vocês, eu acho que teve uma situação bem interessante, que
Que aí entra muito aquilo que a gente estava conversando aqui, de você pensar fora da caixinha. Tem duas situações, vou falar dois casos rápidos aqui. Um foi um caso que a gente conseguiu resolver ainda em sede policial, na divisão de homicídios, na DH aqui da capital. Era uma pessoa que me procurou, um amigo, né? Um amigo me procurou, que indicou um caso de um rapaz, um amigo dele que frequentava o mesmo motoclube que ele. E esse rapaz, ele tinha uma jaqueta do motoclube, enfim, a moto lá, e ele estava sendo investigado por homicídio, por ter matado uma pessoa na porta de uma academia em uma determinada localidade aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente foi lá conversar com ele ainda na carceragem, na delegacia, não tinha sido ainda recambiado ainda ainda não tinha ido pro sistema prisional. Ele não fica muito tempo na delegacia, né, na carceragem, porque não tem ali a estrutura para poder manter a pessoa ali encarcerada. Eu conversei com ele chorando: "Não, eu não fiz isso de forma alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo". E foi feita ali na delegacia, foi feito ali um reconhecimento, né, de pessoas. Eu conheci-me completamente errado, pegaram policiais como dublês, totalmente errado, completamente diferentes dele, inclusive. E ele já bati naquilo, já tinha batido. Aquilo ali, já tinha falado com o delegado: "Olha, isso aqui não está certo". Com o delegado não, com o inspetor responsável, o delegado não estava nem participando ainda. O delegado entra depois, entra na segunda parte da história. Enfim, aí a pessoa, eu percebi que a testemunha estava muito temerosa, estava com muito medo, e acabou reconheceu ali ele. "Oh, foi ele, com certeza, foi ele com certeza". Sendo que depois eu tive acesso ao vídeo. Estava de capacete, não dava para ver se era ele mesmo ou não. Como é que ela fez esse reconhecimento? Para começo de conversa. Não dava para saber, porque a pessoa estava com capacete. A única coisa que aparece é uma moto muito parecida com a dele, realmente, uma jaqueta parecida com a dele também, mas depois frame por frame, que aí entra também aquele negócio que é legal da advocacia criminal, é a parte da investigação, que eu acho fantástico isso. É a investigação defensiva, que a gente chama. Eu fiquei a madrugada inteira no escritório, inteira no escritório. Filme americano ali. Tipo americano, exatamente. E a gente tem que fazer mais isso aqui no Brasil, a gente faz muito pouco, inclusive. Fica buscando. Que a lei não tem uma norma ainda dizendo o que é permitido e o que não é. Existe um provimento da OAB, que é o 188, que trata da investigação defensiva. Eu sou entusiasta da investigação defensiva, eu acho fantástico. Então eu fui pegando ali o vídeo frame por frame, frame por frame, frame por frame. Eu reparei que peguei a jaqueta dele e eu vi que tinha uma diferença de cor na parte de trás da jaqueta. Então esse é o primeiro ponto. Aí eu fui lá conversar com ele estava no sistema prisional. E aí, nessa hora, o que você estava fazendo? Eu não estava nesse local, eu não estava nesse local, mas onde é que você estava? Porque essa investigação começou a correr muito tempo depois do crime que aconteceu. Então, para lembrar o que ele estava fazendo nesse dia, realmente era muito difícil. Você tem que fazer ali um exercício mental hercúleo para você resgatar até o momento, dia lá, a hora que aconteceu isso. E aí vem a tecnologia, e vem também você pensar fora da caixinha. E eu lembrei, vou pegar o telefone dele, vamos pegar o Google, a conta do Google dele. E aí a gente pegou a conta do Google, a gente conseguiu detectar que a geolocalização dele estava ativada, e ele é instrumentador cirúrgico. Ele estava em Botafogo, que é um bairro que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro, muito longe, mas muito distante da cena do crime que tinha acontecido em Santa Cruz. Naquele mesmo momento, o que nós fizemos? Um requerimento administrativo, fomos até essa clínica, inclusive até morava próximo na época dessa clínica, eu fui lá, a gente fez esse requerimento, e a gente conseguiu ali a constatação de um documento médico que ele estava fazendo parte da cirurgia. Ele é instrumentador cirúrgico, é aquela pessoa que está ali auxiliando o médico, né, enfim. E uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia de 3 horas, era impossível que ele estivesse no mesmo local. Então nós pegamos aquilo ali, e aí é a importância de você ser advogado, ser um investigador naquele momento também, você fazer de tudo, fazer o que é possível dentro da regra do jogo pelo seu cliente. A polícia não vai fazer isso. Por quê? Porque ela quer ou porque ela não quer, não entra nesse debate. Porque ela não tem instrumento para isso, realmente. São vários casos que a polícia tem para poder investigar. E eu fui conversar com um delegado na época, e o delegado: "Doutor, mas o que você tem?" Eu expliquei tudo para ele, apresentei a petição. E olha que bacana, o delegado: "Caramba, realmente, não é ele, não é ele".
E ele estava preso. Prisão preventiva já tinha sido decretada. Então nós entramos com o HC, o delegado de polícia quis assinar o habeas corpus comigo, no nosso escritório. Olha que legal, a gente foi no plantão e a gente conseguiu a liberdade dele por conta de interdisciplinariedade. Você foi ali, pegou a tecnologia ao seu favor. E algo que qualquer um pode ter. Eu não contratei um perito para isso, não contratei um detetive particular, não. Né? A gente só pensou fora da caixinha, muito além do processo. Além de você pensar em que tese de defesa que eu vou usar. Não, peraí, deixa eu ver se realmente, analisando o contexto fático, Então é o que a gente está falando. O pensar fora da caixinha, ele acaba sendo não só o só pensar. Exatamente. Ele acaba sendo justamente a chave da E questão. outro caso também que eu me lembro também muito rápido. Assim, outro caso que eu me lembro também foi no começo da minha advocacia. Eu peguei 2 meses de advocacia, eu peguei um caso. Peguei um caso em Macaé, tem muitos anos isso. E as pessoas não estavam conseguindo resolver. É um caso de estupro. A pessoa foi acusada de estupro de vulnerável. Para quem não sabe, a lei ela dispõe ali, afirma que menor de 14 anos, que fizer o ato sexual, enfim, a própria lei ela já afirma que, independentemente da vontade dela ou não, dessa pessoa ou não, pode ser homem ou pode ser mulher, é estupro de vulnerável. Então esse rapaz ele tinha 25 anos de idade e a menina tinha 13 anos na época. E eu fui tentar entender melhor o processo. Aí o advogado, enfim, não cabe aqui julgar, mas ele não foi pelo caminho mais certo ali. Eu peguei o caso dele, analisei, estudei muito o caso. Eu vi que tinha uma certa vingança também por trás. Existe uma questão ali da família, né, dos dois, da família dela, da família do cara. E eu fui tentar entender que a denúncia dizia que os dois foram pro motel. Então, primeiro ponto, motel, já tem a culpa do motel aí. Por que não exigiu ali a identidade da pessoa? Né? A primeira coisa que eu pensei. Mas é aquele negócio, a gente faz a linha do tempo. O que eles fizeram antes do motel? Onde é que eles estavam? E ele estava preso, preventivamente. Estava 1 ano preso já. O que ele estava fazendo? Eles estavam num bar. E todo mundo falava de bar. E aí eu saí do meu escritório na época e fui até Macaé para poder ver que bar era esse. Gente, não era um bar. Era uma boate. A denúncia estava errada. A denúncia falava em bar. E tem uma coisinha básica. Para você entrar numa boate, você tem que ter quantos anos de idade? 18 anos de idade. Então eu consegui o registro ali de que ela apresentou uma carteira falsa. Não colocaram ela lá. Mas ainda que tivessem colocado, a presunção dele é de que ele conheceu uma maior de idade ali. Ou uma maior de 14 anos também. Porque pode ser imoral você ficar com uma pessoa de 14 ou 15 anos, mas não é crime. Agora, abaixo de 14 anos, ter o ato sexual é crime. Configura crime pelo Código Penal. Então, ali eu matei o caso pensando fora da caixinha. Foi induzido a erro ali, né? Foi induzido a erro. E o promotor não viu isso. E o promotor não vai ver isso. O promotor não tá nem aí, na maior parte na maioria desse caso. O juiz não viu isso, o advogado não tinha visto, ninguém viu isso. Estavam tratando sempre de um bar, não eles se conheceram no bar. Mas ainda que fosse no bar também, se ela estava bebendo bebida alcoólica, ela também tinha que ser maior de idade. Você tem que pensar fora da caixinha. Aí eu, assim, brilhante esse tipo de atenção que você tem, porque é um detalhe. É um detalhe. Vai tudo, você pode ganhar num detalhe. Então também a questão da investigação defensiva, que como você mencionou, não deveria ser, na verdade, mais utilizada aqui. O que você acha que falta, eu diria assim, mas para os colegas, né, atuarem mais, pensarem mais na questão da investigação defensiva? O que teria que ter uma mudança de pensamento, de postura? O que está faltando para o pessoal utilizar mais da investigação defensiva? As pessoas talvez quererem estudar mais sobre isso. Eu vejo que tem muita gente querendo estudar sobre isso, ler muito sobre isso, tem até cursos, né? Existem manuais também. Mas o grande problema é que nós não temos hoje na legislação, no ordenamento jurídico, normas, regramento que nos dê tranquilidade de fazer isso. Por que eu falo tranquilidade? Porque em muitas fases da investigação e da investigação defensiva, o advogado acaba se colocando em um certo risco também. Porque a investigação defensiva, por exemplo, lá nos Estados Unidos vocês assistem muito,
eu adoro série americana, né, filmes americanos, e o que eles fazem lá é investigação defensiva, eles fazem lá há muitos anos. Contrata investigadores. Eles contratam investigador, exatamente. Eles fazem tudo isso lá. E a lei permite que se faça. Não é que a nossa lei não permite, a nossa lei permite. Se você trabalhar com interpretações de vários artigos da Constituição, do Código de Processo Penal, ou do nosso estatuto, que eu gosto de chamar de lei federal, porque quando você fala estatuto, dá a ideia que é uma coisa só nossa, não. Lei federal, que é para todo mundo. Então, assim, mas não tem ainda. Tem projeto de lei do novo Código de Processo Penal que, pelo que eu já li ali, que eu pude ler, vai ter muita coisa sobre isso. E só falta, e tu quer provar, só falta realmente a legislação para nos dar tranquilidade. Eu acho que é isso que falta, para nos dar tranquilidade, para a gente conseguir fazer a atuação de forma livre e desembaraçada. Agora, tem alguma nuance que você vê diferença na atuação na advocacia criminal, digamos assim, comum numa defesa de um cliente seu, de um crime, no âmbito ali do Código Penal, O senso penal tradicional. e no âmbito das comissões parlamentares de inquérito? É muito diferente, né? Tem um bom tempo já que eu não faço uma atuação, né, em comissão parlamentar, enfim, e muda muito também, a regra do jogo muda bastante, mas as prerrogativas que é o mais importante. As nossas prerrogativas são as mesmas. E eu vejo muito isso, quando a gente lida com o poder legislativo, principalmente, que eles não respeitam o advogado. Então, assim, a gente vê, vocês podem... Advogado, na verdade, a gente luta contra o mundo inteiro. Exatamente. A gente luta contra o Estado, a gente luta contra a pessoa que quer o pescoço do seu cliente. Né? Então você está ali, você já começa sendo execrado. Então, eu acho que o mais importante é você ir para um local desse, se impondo de forma, claro, elegante, sem briga, não precisa levantar a voz. E você não vai convencer ninguém no grito. Vai convencer que não. Vai convencer. Precisar gritar, aí já... É porque não vale a pena, não vale a pena continuar. Me levanto, me retiro, porque é uma prerrogativa também de se retirar, também do recinto. Eu não estou sendo respeitado, não estou sendo ouvido. Enfim, então, de preferência, grava também, se estiver acontecendo alguma situação gravíssima ali, você tem direito, nós temos direito de gravar. Não querendo tirar esse direito nosso, né? Mas é direito nosso ainda isso. Eu não sei se, salvo o melhor juízo, a CPI não tem poder de decretar prisão. Ou tem? Tem poder de qualquer um pode prender livre, né? Flagrante, né? Flagrante, sim. Sim, mas precisa de uma aprovação, tem um quórum para isso. Enfim, aí depende muito, né? Tem que ver os órgãos que estão participando, né? A comissão mista. Que dependendo do... Tem muito tempo que eu não... Eu estava vendo há uns dias atrás que o relator da CPI estava decretando a prisão do advogado e do... Isso é absurdo. E o advogado estava tentando argumentar, falando que não cabia, e ele foi e mandou cortar o microfone. Exatamente. Aí chamou a polícia do Senado ali. Por isso que é importante a gente conhecer as nossas prerrogativas, saber o direito que o advogado tem, quando há uma prisão sendo decretada ali, quando que ele pode ser preso realmente, quando ele pode ser preso flagrante, o que ele tem direito, enfim. E que esse a gente Isso observa, que é um gargalo aí, um problema, de um modo geral, muitas vezes a gente observa a classe confundindo, né, o que são, ou não compreendendo mesmo o que são as prerrogativas. Isso seria muito importante que os profissionais, né, cada um de nós soubesse disso antes de precisar. Porque a gente costuma ver, ocorre um determinado tipo de problema e se cobra da instituição, ok, é claro, mas que às vezes não é questão de prerrogativa também. É verdade. E aí a gente acaba, como se fala popularmente, passar um carão, né? Também quando também não sabe. É preciso que um profissional ele sempre esteja atualizado nisso aí. O que é a sua prerrogativa? Para não ser desrespeitado. Eu faço até aqui, de repente, eu aconselho, né, para todos os colegas de todas as áreas, e principalmente da área criminal, porque é a área que mais acontece violações de prerrogativas, porque a gente lida com questões muito sensíveis e poder de punir, né? Então, assim, é polícia, é delegacia de polícia, é promotoria de justiça, enfim. Você está com preguiça, colega, de ler? Leia pelo menos o artigo 6º e o artigo 7º da Lei 8.906, que ali você vai ver o conjunto de prerrogativas importantes. O 6º que é o mais importante, que diz lá que não há hierarquia entre membros da promotoria de justiça, da magistratura e da advocacia. Isso é fundamental. Embora isso seja colocado goela abaixo da gente todo dia. Exatamente.
Felizmente é assim. E aí, mudando de assunto um pouco, indo agora para a questão da transmissão do conhecimento, né? O que te motivou a criar os Jovens Criminalistas? Bacana. Eu acho que realmente o que nos motivou ali a criar essa página é o preâmbulo que está lá, que é realmente descomplicar. É descomplicar aquilo que as pessoas complicam há anos, né. Querem passar de um tom muito professoral, um tom muito técnico. Para quem nunca advogou, para quem talvez nunca tenha estagiado na área criminal, acabou de pegar a vermelhinha, a carteira do OAB, e acha que advogar é aquilo lá que você aprendeu ou nos bancos da faculdade, e talvez no curso preparatório para exame de ordem. Não, e não é, não é. Advogar é muito, muito mais do que aquilo ali. E a gente gosta de passar o dia a dia da advocacia, ali na página dos Jovens Criminalistas, né. E na minha página pessoal também, gosto muito de falar também com as pessoas que seguem lá, descomplicar, desmistificar certas coisas, tentar trazer o dia a dia do escritório de advocacia para as pessoas. É para poder um profissional que talvez esteja na dúvida ali: "Pô, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Deixa eu ver aqui como é que é mais ou menos o dia a dia do advogado criminal. Vamos ver se é legal, vamos ver se é isso mesmo que eu quero". Então a nossa ideia é essa, é passar realmente essa vivência, né, esse experimento que nós tivemos, né, durante esses 15, 20 anos de advocacia, 15 no meu caso, 20 no caso do Paulo, de advocacia criminal, dos escritórios que nós atuamos, das nossas vivências individuais também, durante a advocacia. Mas ela surge, na verdade, a gente tinha um projeto antes dos Jobs, era no YouTube. Eu não vou citar o nome desse projeto porque teve uma questão comercial, teve um problema lá com esse colega, mas nós tínhamos a gente tinha uma espécie de coluna, né, nesse canal, no YouTube, onde só tratava da parte criminal. Então começou ali no YouTube, começou lá em 2018, né, foi bem antes até, 2017, 2018, começou antes até dos Jovens Criminalistas. Então a gente já tinha esse interesse realmente em passar esse conteúdo prático, né, pra galera, de forma mais complicada. Eu acho isso muito legal, muito interessante, porque e aí também falando como professor, né, somos professores e às vezes o tempo ali da graduação, a gente não consegue passar além da questão técnica, muitas vezes, para os alunos naquele período ali que a gente tem. Então ter um outro canal, especialmente quando os professores também são advogados, né, Hum. que faz toda a diferença, a gente vê o dia a dia, tem toda a diferença, porque dominar a teoria é uma coisa, mas transmiti-la em consonância com a prática traz um proveito de peço para o aluno que está ali observando. Então ter esse outro tipo de canal para poder levar é muito bacana, até porque houve um tempo, não sei se você, chegou a viver isso, até aproveito de o gancho para fazer essa pergunta. Se você chegou a viver isso, mas houve um tempo, acredito que você tenha passado, nós passamos, em que havia muita reserva, eu percebi, muita reserva de conhecimento por parte de colegas mais antigos, seja no civil, no trabalhista, no penal, enfim. Eu particularmente vivi isso, no tempo mais novo, seja no tempo, exceto nos escritórios em que a gente estagiava enquanto ainda na faculdade, mas depois já no início de carreira mesmo, que é uma coisa que eu ando vendo uma transformação muito bacana nesse sentido. Eu acho que talvez nós mesmos, por termos passado situações do tipo, não queremos que os que vêm depois, porque o ciclo vai mudando, né? Todos nós já estivemos num lado, vamos estar em outro e as funções vão mudando. A gente aprendeu com alguém e vai passar para alguém. Então, assim, isso é uma coisa que eu ando percebendo uma transformação nesse sentido. Você também passou por isso, de ter uma certa reserva de conhecimento de colegas mais antigos antes? Passei por isso, passei sim por isso, era muito difícil, né, você tinha que cobrar às vezes, eu: "Pô, mas calma aí, eu queria me reunir também com o cliente". É porque boa parte a gente faz um estágio no escritório de advocacia, ou advoga ali, e muitas das vezes você não tem contato com o cliente. E essa é uma realidade que nós passamos no escritório a gente quis quebrar isso aí, quebrar essa ideia tradicional. Hoje a nossa equipe, todo mundo senta com o cliente e conversa, desde o começo. E de preferência até mesmo na hora de cobrar, na hora da cobrança também, eu acho interessante para a pessoa ver também como é que funciona isso. A parte do empreendedorismo, né, da advocacia. Pra que guardar segredo? Vai, eu não quer guardar essa informação, Você vai o cara começar a lidar com o cliente diretamente, quando ele já for advogado, suponhamos, né, que ele venha a ser seu estagiário,
e você contrate ele para permanecer como advogado. Ele já está começando defasado, de uma certa forma, sem ter esse conhecimento, né? Exatamente, porque assim, tem aquele advogado que naturalmente, dentro do perfil dele, ele não vai se encaixar com essa veia empreendedora de querer fazer um voo solo, né, do seu próprio escritório. Talvez essa pessoa tenha uma pegada, mais uma veia mais de escrever, de estar dentro do escritório de advocacia. Ok, tudo bem, horas e é específico. Ou então assim, não, essa parte de contato com o cliente eu não quero, mas eu quero para a tribuna. Pô, beleza, beleza. Não são todos que querem fazer o que nós fazemos, né? De querer ter um pouquinho dos dois lados ali, do empresário, advogado, e da parte técnica mesmo, de ir para a tribuna, de sustentar, de ir na delegacia, enfim. Mas não tem por que esconder isso. Eu acho que é uma grande besteira. Eu não sei se era essa reserva, como você muito bem disse, eu não sei se foi proposital, se era proposital, né, dos mais antigos, ou se é porque realmente às vezes não tinha, é geracional, ou seja, não tinha um tempo realmente disso. Talvez. Porque era, talvez, máquina de escrever. Era todo, o tempo era muito diferente. O tempo era muito diferente, né? Tinha muitas coisas muito interessantes daquela época que a gente não vê mais, mas também tem muita coisa mais interessante hoje em dia também que você não via naquela época. Democratizou muito também. Isso aí sem dúvida. Uma coisa que eu acredito que eu sinto falta hoje, e aí já sendo uma vantagem dessa época, é a questão do contato humano, né? Do despacho, vamos assim dizer, ou até mesmo em cartórios, em serventias judiciais e extrajudiciais. Me parece que eu acho que essa questão, e aí eu não estou falando nem pela questão do tempo, não. É claro que isso otimizou para a gente, é a questão eletrônica, mas eu digo do trato, talvez, do próprio trato. Eu acho que antigamente, me parece, tenho essa visão, talvez isso fosse levado de uma outra forma, né? E que acho que as gerações por vindouras vão sentir mais falta nesse sentido. Não sei nem se elas vão sentir falta, porque elas não tiveram isso. Tem isso também, né? A gente tá vendo uma geração que não sabe nem o que é isso, que nem passou por isso. Isso já é outro. É verdade. E eu não tô aqui também para ficar aquele negócio de saudosismo, dizer que a nossa geração, pô, foi muito mais legal. Porque o mundo tem que seguir. Não, o mundo tem que seguir, eu acho super legal. Estou aprendendo muito com essa nova geração. Caramba, eu tô ficando velho para falar isso, né, gente? Mas estou aprendendo com essa nova geração. E, inclusive, eu acho que é importante a gente participar dentro dos nossos escritórios também, essa geração. Sim. Eu tenho pessoas lá no escritório que são mais novas e elas me ensinam demais da conta, e eu também tento passar o meu conhecimento para elas também. E tem isso, mas tem essa questão realmente, eu vejo, pelo menos é uma dificuldade que a gente tem, né? Acho que a gente tem aqui. A gente regula mais ou menos ali, talvez, próximo dos 40 ali, enfim. É isso, né? Eu gosto desse contato. Eu gosto do contato humano, eu gosto de conversar. Não, isso aí. Meu, despachar para mim por videoconferência, caramba, ao passo que democratizou, sim, porque hoje você consegue fazer até mesmo uma sustentação oral, que ao invés de você ir até o STJ, você faz do seu escritório, mas também desumaniza um pouquinho também. Eu gosto gosto de hoje. uma questão até assim, a depender do tema, é claro. Da audiência virtual, acho que isso otimiza dependendo do que você contratar. Claro. No nosso caso, especialmente, que a gente lida, né, com a seara civil, isso total, acho que no criminal não teria a mesma visão. Né? É outra Tem outras nuances no pé. Exatamente. Acho que assim, isso é bacana. Mas na questão do dia a dia mesmo, na questão digamos, de algo como fazer um processo, entre aspas, né, andar, né, e você, dele ter suas movimentações, seus andamentos, eu acho que talvez isso é algo que se perdeu um pouco com todas as facilidades que foram trazidas. Mas também não estou aqui para ser arauto do apocalipse, né, da questão. Há pouco tempo estava ouvindo uma coisa no podcast que eu achei muito interessante, para falar assim: você sempre vai achar melhor aquilo que acontecia quando você era mais jovem. Então, isso vale para tudo na vida. Eu estava esses dias vindo no espelho de elevador, não sei quando que eu percebi que tacaram talco aqui na minha cabeça, que ficou melhor quando eu dia mais noite. Esse cabelo era preto, você nem percebe. No meu caso, tá vindo da barba, tá? E tá subindo. Então, assim, eu achei isso bacana. E a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha, né? De não achar que tudo aquilo que acontecia quando a gente era mais jovem era melhor. Era melhor, porque o mundo tem que seguir. A única coisa que eu acho que era melhor realmente é o rock and roll. Isso aí para mim não tem discussão. Era muito melhor. Isso sempre foi desde a sua infância? Vamos falar de rock and roll. O rock and roll?
Sempre. Sempre gostou. Pô, sempre gostei. Não, eu sou eclético, eu gosto de samba, eu gosto de tudo. Gosto até de axé eu gosto, de sertanejo. Mas o que eu gosto mesmo, assim, na minha veia é o rock and roll. Eu sou apaixonado. Eu curto sou rock, apaixonado. mas depende do. Aí eu uso muito pesado, não sei. Mas aí eu novamente, né, tem que parecer, ó, o nostálgico aí. Aí eu tô com ele, de um rock and roll, tem que ser a coisa mais antiga. O clássico, né? O clássico é mais. Às vezes eu me pego na academia ouvindo rock dos anos 80. Eu adoro. Eu faço. Cara, eu nasci em 89, tô vendo rock de 85. Mas isso é bom. Música boa é atemporal. Sem dúvida. Não tem. Sem dúvida. E aí foi por conta do rock que você resolveu partir pra guitarra? Foi. Eu comecei no piano, né? Aí uma história interessante, né? O que eu me lembro, assim, eu tinha uns 4 para 5 anos de idade, tava na casa de um amigo do meu pai que tinha aqui um piano de caudas, assim, nunca mais esqueço, vê como é que chama a atenção da criança, né? Um piano lindo, eu lembro desse piano até Eu hoje. toquei piano na minha infância. Tocou piano? Legal. Fiz aula e queria voltar, mas nunca mais procurei. É advocacia. É advocacia. Desisti. É muito trabalho. E aí eu tava ouvindo uma música no fundo, clássica, que é a Pro Elise, aquela música que todo mundo já ouviu naquela. No O toque do celular. toque do telefone. Então, eu ouvi aquilo, comecei a tocar em várias teclas do piano, e eu fiz o. Aí o amigo do meu pai, que é um pianista, falou: ó, Ronaldo, meu pai, Ronaldo, pô, seu filho aí Leva jeito. tem um ouvido aí musical, pô. Vamos botar o garoto aí numa escola de música. Aí eu fui pra escola de música Antônio Adolfo. Eu fui tocar piano, fiquei tocando piano durante uns 3, 4 anos lá, mas aí parei um tempo e tal, e não toquei mais. Criança, depois eu voltei a tocar teclado. Piano não, teclado, porque botar um piano dentro de casa, você tem que ter ou muito rico, ou muito espaço, né, ou os dois. Geralmente os dois. Quando você é muito rico, tem muito espaço. E aí, na época, a gente não tinha essa, né, botou um teclado lá. E aí eu ouvi uma banda chamada Iron Maiden. Eu fiquei apaixonado por aquilo lá. Aí eu comecei a entrar no mundo da guitarra. Aí depois fui conhecer o Ed Van Halen, que é o meu grande ídolo da guitarra. Foi e não voltou mais. Aí eu fui Jimi Hendrix. Aí eu fui e não voltei mais. Aí já é uma outra história. Aí já deixou de ser paixão, virou amor, né? Porque paixão passa. É verdade. O amor fica. Bobrino, pra gente ir caminhando pro final, tem um livro que você acha que todo mundo deveria ler? Além do Tempo de Matar, que vocês Ah, sim. As obras do John Grisham são sensacionais. Mas para ser um advogado criminalista, pessoa que quer entender um pouco da advocacia criminal, tirar os preconceitos, né, tirar aquela armadura que a gente acaba tendo, né, todos nós temos, eu acho que eu indicaria. Você falou aqui do Evandro Lins e Silva, e eu acho que tem um livro sensacional, A Defesa Tem a Palavra. Esse é um livro que todo advogado que atua na área criminal deve ler. Outro livro que eu indicaria também é do Alfredo Tranjan, A Beca Surrada, que conta ali muitas coisas dos bastidores também, dos tribunais do júri. A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins, conta um pouco da história do Dock Street e outros julgados dele também, que ele participou. E eu não posso deixar de citar também, dentro da literatura, Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo Rodrigues e brasileiro. A Vida Como Ela É. Já começa por aí. o Anjo Pornográfico. Anjo Pornográfico, exatamente. Nelson Rodrigues, eu tenho assim, eu já li diversos, eu gosto muito também. Aí compactuo, Asfalto Selvagem, Minha Vida, Sensacionais. São Meu obras- Destino é Pecar. Nelson Rodrigues é realmente. Um sem número de Eu indicaria pelo menos essas 3 obras para você entender a advocacia criminal, para você entender o espírito da advocacia criminal. E eu poderia falar aqui de obras técnicas também, mas aí é muito. Vocês têm acesso ao Auri Lopes Júnior, evidentemente. Tinha um autor que eu li muito na faculdade, que eu não sei nem como é que tá hoje. Ele até estava participando desse julgamento agora no Supremo. César Roberto Bittencourt. César Roberto Bittencourt, sim. Ele tinha uma grande. logimática, uma escrita muito boa a obra dele. O Jacilton Nelson de Miranda Coutinho é sensacional. Eugênio Pacelli, sim, do Garantismo. Cara, muitos autores eu poderia citar aqui, toda a obra de criminológica também, Juarez Cirino, Juarez Tavares, Eugênio Raul Zaffaroni, A Questão Criminal também é um livro sensacional de criminologia, eu adoro.
Nilo Batista, eu poderia falar de várias aqui, mas já entra um pouco mais na parte técnica, criminológica, do direito penal e processo penal. Mas eu gostei muito de você mencionar o Evandro Lins e Silva também, porque eu acho que uma coisa que é indispensável aí, não só para o direito, para a vida, para a gente viver em sociedade, talvez, é, é a pessoa saber de onde vem para saber para onde vai, né? E aí quando você menciona, por exemplo, né, no caso do Evandro Lins e Silva, um tribuno ontológico, como a gente já falou, mas trazer essas vivências, essas nuances que retratam um contexto, né? Uma época, Sim. ele mesmo, o caso do Doga Street, como você mencionou, a tese, embora válida ali, é um retrato de uma época que hoje seria completamente descabida, inclusive já não é mais permitida, né, pelo Supremo Tribunal Federal, questão da legítima defesa da honra, mas é preciso que a pessoa, né, que o estudante, o leitor, A né, visão anacrônica ali. exatamente, não leia, né, entenda o contexto de uma época. Exato. Entenda como que era possível que acontecessem determinadas coisas naquela época para que hoje não seja mais assim. Isso vale para tudo na vida. É. Um país sem memória é um país sem futuro. Isso Exato. vale para o direito, vale para a sociologia, vale para tanta coisa que a gente critica no dia a dia, né? Mas que às vezes não busca saber como que era antes, de por que as coisas foram assim. Há pouco tempo eu estava presenciando, por conta das questões dos noticiários, né, que a gente vem vivendo, dos estudantes conversando, falando sobre a nossa Constituição, como que a nossa Constituição ela é muito permissiva, né? Mas aí eu falei, mas você já parou para ver o contexto? A gente veio de um período. Você já parou para minimamente pensar quando você está achando que ela foi escrita hoje? Quando foi o contexto? Então, às vezes, as pessoas não têm essa visão do contexto que as coisas são feitas. E isso é muito prejudicial. Às vezes, até em discussões banais do nosso dia a dia, né? Com certeza, nas discussões na mesa de bar. E geralmente a primeira coisa que é citada é um caso criminal, porque aquilo se chamou a atenção da sociedade. A nossa sociedade, né, o ser humano, ele sempre foi muito apaixonado por as questões sanguinárias mesmo. Você vê o Coliseu, né, tudo que aconteceu nas barbáries. Então, historicamente falando, esses aspectos que resvalam no direito penal sempre chamou a atenção da sociedade. O direito penal, ele trata do bem mais valioso, né? Exatamente, fazer Liberdade, então. E a crônica policial brasileira, ela realmente sempre se vendeu, digamos assim, muito com esses casos. Que as pessoas, às vezes, mesmo quem não é da seara do direito, já ouviram falar de casos. Por exemplo, de uma Fera da Penha, Dana de Tefé, enfim, que as pessoas iam caçar os ossos, né? A crônica policial, ela sempre despertou muito interesse. E aí a gente hoje fala da questão do boom do true crime, isso não é recente, não. Mudou o nome, mas é antigo, né? Exatamente, é muito antigo. E infelizmente, muitas injustiças foram cometidas também por conta dessa sede, né, dessa sanha punitivista. Por exemplo, a Escola Base de São Paulo, isso é um caso que todo mundo conhece, emblemático, que muito ali teve o apoio da própria mídia, a mídia que acabou condenando aquelas pessoas. Né? E nunca mais foram os mesmos. Aquelas pessoas que se envolveram naquilo nunca mais foram as mesmas. Enfim, depois que chegou realmente o conhecimento de que não tinha nada a ver com o diretor da escola, não foram aquelas pessoas que não cometeram aquela atrocidade, foram outras pessoas. E se você pudesse reviver um dia, um momento da sua vida, tem algum que você gostaria? Caramba, profissionalmente ou da particularidade? Aí fique à vontade. É interessante essa ideia de a gente querer buscar algo que nós vivemos, né, no passado, mas eu acho que é mais interessante ainda a gente pensar no agora e no futuro, entendeu? A gente construir memórias a partir de agora, construir bons momentos a partir de agora, esse momento aqui maravilhoso que eu estou com vocês. Eu acho que o que foi. Se foi bom, maravilha. Se não foi bom também, ajudou a construir quem eu sou hoje. Contribuiu para você chegar onde você chegou hoje. Exatamente. Acho que não foi ruim, foi experiência, se foi bom, foi. A gente se pega muito pensando, né? Pô, que maneiro aquele dia, que vitória sensacional. Beleza, mas vamos lá, vamos seguir, vamos em busca de outras vitórias. Ou de derrotas também. Se tivesse lá, Ou faria diferente. Será que eu faria diferente? Melhor não. Porque o dia. Mas o mole que você deu aquele dia ali construiu quem você é hoje. Vai te fazer uma experiência, Vai vai te dar um
uma experiência para você não errar na próxima. Exatamente. Dar um mole de novo, né? Aprender com o erro dos outros é muito bom, mas é bom que você não tá errando, não tá tendo problema para você, mas aprender com o seu, você Mas, vive em geral, aquilo realmente. Em geral, não aprende. Em geral não aprende quando é com o outro. É verdade. Pra gente fechar agora, que a sua opinião de criminalista vai fazer toda a diferença. Eita, vamos lá. Patrulha da internet hoje. O que para você é ser um verdadeiro influenciador? Eu acho que, pelo menos na minha área, né, o que é um verdadeiro influenciador? É aquele que não vende ilusão, primeira coisa, que eu tô vendo muito isso na rede social, principalmente. Venda de ilusão é o que a gente mais tem visto. Achar que a advocacia, seja criminal, seja a área que for, não é uma corrida de 100 metros. Não caia naquele papo de como ganhar tantos dígitos em 2 meses de advocacia. Isso é mentira. É. Isso é mentira, não vai acontecer isso. Cada um tem o seu tempo. Existem atalhos? Não gosto de chamar de atalho. Existem estratégias. Existe um repertório, né, de coisas que você pode usar para você conseguir chegar um pouco mais rápido onde você quer. Agora, cair nesse papo de venda de ilusão, acho que o bom influenciador é aquele que não vende ilusão, é aquele que vende realmente aquilo que ele conhece, que ele tem história realmente, ele tem realmente know-how naquilo. Por isso que eu sempre falo, pessoal, você vai comprar um curso, por exemplo, de um influencer aí qualquer, veja essa pessoa, veja quem ela é fora da rede social. Ela fez, né? Pô, mas olha, eu tenho engajamento gigante, tudo bem, porque ele sabe jogar o jogo da rede social, beleza. Mas quem é essa pessoa? Essa pessoa tem um histórico? Ela foi alguém, ela construiu alguma coisa realmente naquela área que ela está vendendo aquele curso? Ou que ela está tentando influenciar um mar de gente? Então, assim, eu acho que é isso. Integridade. Acho que integridade. São pessoas íntegras, pessoas verdadeiras. Não vender sonho é ser honesto consigo e com o próximo, né? Com certeza. É, acho que isso aí é importante. E é o que valida e leva adiante uma carreira. Exatamente, a constância tá aí. E você vender sonho, uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Ver que aquilo ali que você tá vendendo não é realmente o que você colocar na prática vai ter efeito. Nossa, tô cansado de ver gente aí que é tida como influenciador, vendendo curso de advocacia criminal na prática aí e nunca participou de uma grande operação, como eles falam. Uma grande operação é mentira. Talvez tenha até participado depois desses cursos. Mas enfim, também, será que aquela pessoa tá com tempo de advogar? Tem isso também. Será que ela tem tempo realmente de fazer tudo aquilo que ela fala? Porque eu vejo muita gente que só faz isso. Tá ali 24 horas nos stories na rede social. E aí, ela tem tempo de advogar? Sei. Fica o questionamento. Diria os nossos avós, muitas vezes. Pelo menos o seu dia, o nosso dia tem 24 horas. Esse é o negócio, tem 24 horas. Dizem os avós, por fora, bela viola, por dentro, com Lourenço. Sensacional. Você está satisfeito? Eu estou bastante Criminalisticamente satisfeito? advocaticiamente, penalmente, criminalisticamente satisfeito. Que bom. Que bom. Abordamos todos os temas, advocacia, direito penal e advocacia criminal. Meu amigo, a gente quer te agradecer imensamente você ter podido bater esse papo com a gente aqui. Acho que a gente falou de uma forma leve sobre tantas coisas do dia a dia, da advocacia criminal, da sociedade como um todo. E para nós é muito relevante a gente ter uma pessoa que a gente admira tanto podendo bater esse papo conosco. Eu que agradeço imensamente aí o convite de vocês, foi um bate-papo maravilhoso. Eu aprendi aqui também muito com vocês fizeram perguntas aqui que eu estou refletindo e vou continuar refletindo depois daqui. E eu tô sempre à disposição aí de vocês, e agradeço aí também a todos os ouvintes e parabenizar pelo trabalho do podcast Mentes Legais, sensacional, e que tenha vida longa aí nesse projeto. Muito sucesso. Amém. Obrigado, Rodrigo Assef. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Mais um episódio do Mentes Legais. Fique de olho no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram. Estamos também no Spotify. E acompanhe os próximos episódios e as próximas Mentes Legais que a gente vai poder bater um papo por aqui. Fique com Deus. Forte abraço.